Uma decisão histórica da FIFA caiu como uma bomba no futebol sul-americano e provocou uma verdadeira explosão entre os torcedores do Corinthians. A entidade máxima do futebol confirmou a anulação oficial de uma conquista de um rival direto, após reavaliação de documentos, regulamentos e processos disciplinares ligados à competição. O anúncio mudou registros oficiais, reacendeu debates antigos e causou impacto imediato no cenário esportivo e institucional. A decisão foi tomada após meses de análise interna da FIFA, envolvendo departamentos jurídicos, comissões disciplinares e especialistas em regulamentos internacionais. O processo correu de forma silenciosa, longe do noticiário diário, até que a entidade concluiu que houve irregularidades graves que ferem diretamente normas internacionais vigentes à época da competição. Com isso, a conquista deixou de ser reconhecida oficialmente nos registros da FIFA. No Corinthians, a repercussão foi imediata. A torcida reagiu com intensidade, tomando as redes sociais, fóruns e grupos com mensagens de comemoração, provocação e sensação de justiça histórica. Para muitos corintianos, a decisão representa a confirmação de algo que sempre foi discutido entre torcedores, que aquele título carregava questionamentos que nunca haviam sido plenamente esclarecidos no plano internacional. Internamente, o clube adotou postura cautelosa, mas não escondeu a satisfação institucional. Dirigentes avaliam que a decisão reforça a importância da conformidade regulatória e da atuação correta nos bastidores do futebol. Embora o Corinthians não tenha sido o agente direto do processo, a leitura interna é de que a nova decisão altera a narrativa histórica de confrontos, hegemonias e debates sobre grandeza esportiva. O impacto da decisão vai além da rivalidade. A anulação mexe com estatísticas, registros oficiais, materiais institucionais, publicações históricas e até contratos comerciais que utilizavam a conquista como ativo simbólico. Clubes, federações e patrocinadores ligados ao título agora precisam revisar documentos e comunicações, já que a FIFA deixou claro que o reconhecimento não existe mais em âmbito oficial. Especialistas em direito esportivo apontam que esse tipo de decisão é raro e extremamente sério. A FIFA só anula conquistas quando identifica violação clara de regras fundamentais, falhas processuais ou irregularidades que comprometem a integridade da competição. Por isso, o entendimento no meio jurídico é de que o caso cria precedente importante e reforça o poder da entidade sobre a história oficial do futebol mundial. Entre os torcedores do Corinthians, a decisão foi interpretada como uma vitória moral e simbólica. Não se trata apenas de retirar um troféu do rival, mas de alterar a forma como a história é contada. Em discussões antigas sobre comparações, títulos internacionais e peso histórico, a nova decisão passa a ser usada como argumento central, reacendendo debates que pareciam encerrados. No ambiente do futebol brasileiro, a reação foi mista. Enquanto torcedores rivais minimizaram o impacto, tratando a decisão como burocrática ou tardia, outros clubes e analistas reconheceram a gravidade do ato. A anulação expõe fragilidades de gestões passadas e mostra que decisões tomadas décadas atrás ainda podem ser revistas à luz de regras internacionais. A FIFA, em nota, destacou que a medida visa preservar a integridade das competições e a credibilidade do futebol. A entidade reforçou que não age por pressão externa ou rivalidade, mas com base em documentos, provas e regulamentos. Ainda assim, o efeito político e emocional da decisão é inegável, especialmente em um país onde rivalidades carregam enorme peso cultural. Para o Corinthians, o episódio fortalece a narrativa de protagonismo e legitimidade histórica. O clube passa a se posicionar, mesmo indiretamente, como parte de um seleto grupo que construiu sua história dentro das regras e do reconhecimento internacional pleno. A decisão da FIFA acaba sendo incorporada ao discurso institucional e ao imaginário da torcida. Em resumo, a anulação da conquista do rival não é apenas um ajuste burocrático nos arquivos da FIFA. É um evento histórico, que mexe com paixões, narrativas, estatísticas e orgulho. A torcida do Corinthians explode porque entende que a história do futebol, mesmo anos depois, ainda pode ser revista, e, desta vez, o veredito veio do mais alto nível do esporte mundial. A decisão da FIFA que anulou a conquista do rival do Corinthians não foi um simples ajuste administrativo, mas o resultado de um processo longo, técnico e juridicamente pesado, conduzido em absoluto sigilo. Diferentemente de revisões comuns, este caso envolveu análise profunda de regulamentos internacionais, documentos históricos, atas oficiais, relatórios de arbitragem e enquadramentos disciplinares que, segundo a entidade, violaram princípios básicos de integridade esportiva. Nos bastidores da FIFA, o entendimento foi de que as irregularidades não eram periféricas, mas estruturais, comprometendo a legitimidade da competição desde sua condução até o reconhecimento final do título. Entre os pontos analisados estiveram falhas processuais graves,
possíveis infrações administrativas, descumprimento de normas vigentes à época e inconsistências na homologação do resultado. Esse conjunto de fatores levou à conclusão de que a conquista não poderia seguir reconhecida no sistema oficial da entidade. Fontes ligadas ao meio jurídico esportivo destacam que a FIFA raramente toma decisões desse peso sem estar extremamente respaldada. Anular um título significa reescrever a história oficial do futebol, algo que só ocorre quando a entidade entende que manter o reconhecimento causaria dano maior à credibilidade do esporte do que a própria anulação. Por isso, o caso passou por múltiplas instâncias internas antes da decisão final. O impacto institucional foi imediato. Clubes, federações e confederações foram notificadas para atualizar registros, bancos de dados, materiais históricos e comunicações oficiais. A conquista deixa de existir nos arquivos da FIFA, o que significa que não pode mais ser usada oficialmente em comparações internacionais, rankings, documentos institucionais ou materiais promocionais. Trata-se de uma mudança profunda e irreversível no plano oficial. No Corinthians, embora o clube não tenha sido parte direta do processo, a leitura interna é clara. A decisão altera o equilíbrio simbólico das rivalidades históricas. Dirigentes avaliam que o reconhecimento internacional sempre foi um dos pilares de legitimidade no futebol moderno, e perder esse selo da FIFA representa um golpe significativo na narrativa do rival. O clube, por sua vez, passa a se apoiar ainda mais na força de seus títulos plenamente reconhecidos. A torcida corintiana transformou a decisão em combustível emocional. O tema dominou redes sociais, arquibancadas virtuais e debates esportivos, não apenas como provocação, mas como afirmação de identidade. Para muitos torcedores, a anulação confirma que o futebol não se resume ao que é contado localmente, mas ao que é reconhecido oficialmente no cenário global. Do outro lado, o rival entrou em modo de contenção de danos. Discursos oficiais buscaram minimizar o impacto, classificando a decisão como tardia, política ou irrelevante para a história do clube. Nos bastidores, porém, a preocupação é real. A perda de um título reconhecido internacionalmente afeta valor de marca, narrativa histórica, argumentos institucionais e até negociações comerciais, já que títulos oficiais fazem parte do ativo simbólico de um clube. Especialistas em marketing esportivo apontam que decisões desse tipo têm reflexo direto no valuation das marcas. Clubes utilizam conquistas internacionais como elementos centrais de storytelling, engajamento e diferenciação. Quando uma delas é retirada do registro oficial, o impacto vai além do campo e atinge o posicionamento de mercado, especialmente em disputas de grandeza histórica. No cenário político do futebol brasileiro, a decisão também gerou desconforto. Dirigentes passaram a discutir a necessidade de maior alinhamento com normas internacionais e mais rigor documental em competições passadas e futuras. A anulação acendeu um alerta. A história pode ser revisada, mesmo décadas depois, se houver inconsistências graves. A FIFA, por sua vez, reforçou o discurso de preservação da integridade do esporte. A entidade deixou claro que não age por pressão de clubes ou torcidas, mas com base em regulamentos e provas. Ainda assim, o recado foi duro. Nenhuma conquista está acima das regras, e o reconhecimento internacional não é automático nem eterno. Para o Corinthians, o Bloco 2 deixa evidente que o episódio não é apenas comemorativo. Ele fortalece a narrativa de um clube que construiu sua trajetória com títulos reconhecidos, legitimidade internacional e peso institucional. A decisão da FIFA passa a integrar o imaginário da rivalidade, alterando debates, comparações e discursos por muitos anos. Em última análise, a anulação representa um terremoto histórico. Ela muda registros, enfraquece narrativas, reacende rivalidades e mostra que o futebol, mesmo quando parece definido, ainda pode ser reescrito nos tribunais do esporte. E, desta vez, a caneta da FIFA mexeu diretamente com o orgulho de um rival, enquanto a Fiel transformou o episódio em símbolo de afirmação histórica.